Olha, vamos fazer o seguinte, vamos continuar entendendo um pouco esse cenário internacional. O Vitor Cândido, economista-chefe da RPS Capital, volta hoje aqui conosco, acordou cedo de novo para nos fazer companhia no Money. Obrigada, meu querido, bom dia. Obrigado, Thaís, bom dia, prazer estar aqui com você. Ô, Vitor, eu quero te fazer uma pergunta que eu ouço muito, mas eu não sou economista, então eu vou passar para você essa batata. O Reino Unido, a zona do euro, os Estados Unidos estão com inflação muito mais alta do que a nossa. Por que diabos eles conseguem ter um juro menor para lidar com ela? Bom, acho que a questão é muito simples, elas são economias onde o capital é alocado com muito mais eficiência, onde o dinheiro flui de forma muito mais fácil. E o juros ser alto, né? Primeiro que se você tem uma economia muito produtiva, né, você já consegue ter mais capital, né? As empresas geram mais poupança, as famílias geram mais poupança. A segunda coisa é que nesses países os mercados financeiros são mais eficientes do que aqui no Brasil, então você também aloca melhor o dinheiro. A terceira coisa é que se você dá crédito, você quer recuperar o crédito se você não recebe, né? Aqui no Brasil, por exemplo, se você não pagar o financiamento de um carro, é um parto, tem que conseguir na justiça o direito de pegar o carro de volta da pessoa que está devendo. Nos Estados Unidos, o sujeito vai lá e reboca o carro embora sem precisar envolver a justiça. Então, tem uma série de fatores aí, né, sobre a estrutura da economia, o quão fácil é recuperar um crédito, que colocam o preço do dinheiro. E aqui no Brasil tem outra coisa, a gente poupa pouco, o brasileiro poupa pouco, né, não só por uma questão da gente ser um país pobre, mas também por uma questão na qual o Estado, né, é quem faz a poupança do brasileiro, né? As pessoas não poupam para se aposentar porque tem o INSS. As pessoas, no geral, né, a poupança é forçada via FGTS, em alguns casos, do trabalhador formal. Então, tem uma série de mecanismos aí que impedem da gente ter um juro mais baixo, fora que o governo também ele compete com o mercado e com as pessoas para ver quem pega dinheiro emprestado, né? Então, o governo também briga, ele também quer dinheiro emprestado e isso o juro fica mais alto. Eu já vou trazer de volta o assunto do nosso juro aqui com você, mas eu quero encerrar o capítulo do cenário internacional, meu caro, te ouvindo um pouco sobre a decisão do Fed ontem. Foi muito interessante a entrevista coletiva de Jeremy Powell, né? A institucionalidade que está representada ali nessa iniciativa de conversar com a imprensa é muito importante. Agora, ele chamou a atenção por algumas coisas, entre elas o fato de mostrar preocupação com uma diferença muito grande no comportamento dos índices de inflação que o Banco Central acompanha. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um escopo limitado de acompanhamento dos preços. Lá não, lá é tudo muito delineado e o mapa é maior. Qual é a tua expectativa para o Fed? Você acha que eles já encontraram espaço para não precisar subir mais tanto juros, não entrar mais numa recessão? Qual a tua leitura sobre o que disse ontem Jeremy Powell? Parece que sim, Thaís. Assim, quando a gente pensa em inflação nos Estados Unidos, a gente pensa três grandes grupos de preços, tá? O primeiro grupo é bens e energia, isso claramente está para baixo, né? A gente pega venda de carro usado, carro novo, então isso já está caindo. A gente olha aluguéis tem um peso grande no CPI, né, na inflação deles. Também está para os aluguéis de mercado, né? Se você olhar os sites de aluguel de imóveis nos Estados Unidos, os novos contratos, o preço já está para baixo. Isso demora um tempo para entrar no indicador de inflação deles, eles já reconheceram isso, o Fed e alguns outros bancos centrais regionais ligados ao Fed. E a terceiro vetor é o mercado de trabalho, que esse não tem sinal de estar desaquecendo, mas o Powell acredita que a queda da atividade econômica coloca isso para baixo. A gente acha que o Fed faz só mais uma subida, porque a atividade continua piorando e não vai dar tempo dele fazer a terceira subida em maio, então a gente acha que ele faz mais uma em março e aí o ciclo para em 5. E aí rola o soft landing rapidamente? Eu acho difícil, porque você nunca conseguiu fazer um ajuste desse tamanho de inflação nos Estados Unidos sem ter uma recessão mesmo que branda. Tá bom. Eu pedi rápido, ele foi rápido mesmo. Ô, Vitor, eu vou pedir para você esperar um pouquinho. A gente já volta com você para tratar, sim, daí do nosso juro aqui, da nossa inflação. Mas antes, como prometido, eu disse a vocês que traria mais detalhes sobre o resultado da Meta, que é a dona do Facebook, que integra esse grupo das maiores Big Techs do mundo. Ontem ela divulgou o balanço do quarto trimestre, depois já do fechamento do mercado. As ações dispararam no pós-mercado e devem continuar hoje estendendo os ganhos no mercado
mercado de hoje. Vamos dar uma olhada aqui nos números, levantamento feito pelo Matheus Apud, nosso editor de economia. Pois bem, o lucro veio acima de 4 bilhões e meio de dólares no quarto trimestre, um recuo, gente, uma queda de 55% na comparação com o mesmo período do ano passado e veio abaixo do esperado pelo mercado. Agora, o contraponto aqui é importante porque a receita veio acima de 32 bilhões de dólares, com queda de 4% na base anual, mas acima do consenso que era esperado. Tem outros dois dados importantes. Número de usuários ativos, 2 bilhões. Tem 2 bilhões de usuários de Facebook no mundo. E a receita por usuário também ficou em quase 11 dólares acima do esperado. Então, com esse mix de lucro bem menor, mas receita maior, usuários, maior quantidade de usuários e uma receita maior por usuário também, as ações da Meta ontem subiram mais de 20% no pós-mercado e hoje deve garantir aí mais um dia de correção para cima e Wall Street vai continuar esperando o balanço das outras Big Techs que saem depois do mercado. Eu vou trazer de volta aqui o Vitor Cândido para ajudar a gente a navegar nessa leitura. Vitor, ontem a gente chegou a trocar algumas mensagens e surpreendeu o tom mais duro do Banco Central. Foi importante essa manifestação do Roberto Campos Neto, dos diretores? Foi extremamente importante. Acho que o tom foi extremamente balanceado, institucional. Acho que nenhum economista no mercado discorda disso. Os colegas com os quais falei ontem à noite, todo mundo achou o tom bom, achou o tom necessário. O que o Banco Central basicamente está falando, né, Thaís, é que, olha, para canais que não são diretamente ligados à atividade econômica e até mesmo à dinâmica da inflação corrente, né, a inflação que a gente vê hoje, eu vou ser obrigado a manter os juros mais altos. Então, essa questão da expectativa de inflação começar a subir, e até mesmo as mais longas, isso tem um problema, porque ele diminui, né, o juro real esperado na economia, e isso diminui o efeito da política monetária, e por isso que o Banco Central tem que falar, olha, eu vou ter que ficar com o juro um pouco mais alto por um pouco mais de tempo. Então, foi muito boa a comunicação, tem um recado claro ao governo, não um recado de ameaça, mas um recado de, olha, tem consequência as falas que vocês estão tendo. É um pouco que eu chamei a atenção na abertura aqui, assim, né? Essa ideia de achar que um pouquinho mais de inflação vai promover um pouquinho mais de crescimento, ela sempre esteve errada e continua errada, né? Não adianta desejar isso achando que não tem custo, né, Vitor? Não, essa é uma ideia completamente errada. Essa é uma ideia que foi refutada lá nos anos 60 e a gente ainda insiste nela. O problema dela é muito simples. O Brasil é um país que tem indexação. Se tiver mais inflação, o seu aluguel fica mais caro, tudo vai reajustando todo ano e você não resolve o problema nunca mais. Vitor, eu quero só te aproveitar aqui e chamar a atenção dessa dinâmica esperada para a inflação por um ponto que você acabou de dizer. Você falou assim, olha, a inflação, a expectativa da inflação está aumentando, não é porque há uma preocupação com choque de demanda ou porque a economia vai crescer, é simplesmente uma percepção de piora do ambiente e da capacidade do Banco Central de fazer o seu trabalho. Nós estamos falando aqui de coisas mais subjetivas que estão fora do campo econômico, estão mais na percepção da condução do país. Exatamente. Basicamente, o mercado está um tanto quanto ansioso com o novo arcabouço fiscal. A gente até acredita que pode vir uma regra boa, uma regra que tenha convergência ao longo do tempo. A segunda coisa é que se o Banco Central vai ter que trabalhar com uma meta mais alta, se o governo quer subir a meta, o mercado não sabe projetar a inflação de 2026 ainda. Então, a gente projeta a meta. Se a meta é mais alta, a inflação é mais alta. Então, esse é um problema. Se querem mudar a meta, o ideal é que comuniquem isso o mais rápido possível e não esperem a reunião de junho. E também, se não querem mudar a meta, que comuniquem antes da reunião de junho, para o mercado, para as expectativas poderem voltar a cair. Como a gente tem meta de inflação, o Banco Central trabalha com a expectativa. E a expectativa hoje está subindo por fatores que não são relacionados à atividade econômica, que não são relacionados à inflação que a gente tem hoje. Vitor, você tem pouquíssimos segundos. Essa decisão do Banco Central pode promover uma revisão na expectativa para o crescimento do PIB, já que o custo de combater a inflação aumentou? Pode ter marginalmente, mas a gente tem um crescimento bom contratado no primeiro trimestre, aí, que é o agro,
Então, acho que não vai ter grandes revisões, vão precisar ver mais dados de atividade ao longo do ano aí para calibrar os modelos. Isso é que é convidado bom, minha gente. Vitor Cândido, economista-chefe da RPS Capital. Eu peço em segundos, ele vai em segundos. Obrigada, meu querido. Boa quinta-feira para você. Obrigado, Thaís. Bom dia para todo mundo.